Olá, crianças! Eu sou a Flávia e hoje nós vamos falar sobre medidas de massa. Olá, crianças, e eu sou a Luciana. Vamos lá? As medidas de massa são usadas quando queremos medir a quantidade de massa exata de alguma coisa. E as medidas de massa são toneladas, quilogramas, gramas e miligramas. Para cada uma dessas medidas, nós representamos por algumas letras. Toneladas é representada pela letra T. Quilogramas é representada pelas letras KG. Gramas representada pela letra G e miligramas nós representamos pelas letras MG. O quilograma kg e o grama g são unidades de medidas mais usadas para medir a massa de algo, como por exemplo quando compramos o arroz, que vem em um pacote de 5 quilos. Mas aí, quando vamos fazer na nossa casa, nós realizamos a medida com um copo, que dá uma quantidade menor do que a que vem no pacote fechado. Um objeto muito utilizado para fazer medição é a balança. Sabiam que existem vários tipos de balança? Vejam só, temos balança para bebês, balança para adultos, para grandes cargas e também para pesar alimentos. O quilograma, que também podemos chamar somente de quilo, nós usamos muito quando medimos coisas que possuem uma massa maior. E o grama nós usamos para medir coisas menores, como por exemplo uma unidade de maçã. E quanto vale cada unidade de medida dessas que vimos? Na primeira ilustração, temos 1 quilo de batata. Essa quantidade em quilogramas equivale a 1000 gramas de batatas. Olhem só, 1 grama corresponde a 1000 miligramas, como está representado 1 grama pela tampinha de caneta e 1000 miligramas com várias outras tampinhas de canetas. Já a unidade da tonelada é utilizada para pesar cargas pesadas. Geralmente, esse transporte acontece nos trens. Então, 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas. Ou ainda, 1 tonelada corresponde a 1 milhão de gramas. Existem também algumas unidades de medidas de massa específicas, como a arroba, que é uma unidade de medida usada no Brasil para determinar a massa das vacas, dos bois, dos porcos e de outros produtos. Uma arroba é o mesmo que dizer que vale 15 quilos. Percebam, crianças, que estamos falando de coisas que possuem um tamanho grande e com isso podemos usar o quilo como unidade de massa. Outra unidade é o quilate, que é uma unidade de massa para quando estamos falando de pedras preciosas. E 1 quilate vale 0,2 gramas. Agora percebam que usamos a unidade de medida gramas, o que significa que estamos falando de coisas pequenas. Curiosidade importante: as palavras peso e massa têm significados diferentes. Vocês sabiam disso? Pois é, o peso não é o número que aparece na balança quando nós pesamos. Ele tem a ver com a gravidade e ele é definido pela força com que o corpo é atraído para o centro da Terra, ou seja, para o chão. Essa força é invisível, a gente não consegue ver, mas é possível sim calcular. Já a massa é o que a gente entende como peso. A gente define a massa de um corpo pela quantidade de matéria que esse corpo tem, ou seja, pelo volume que esse corpo tem. Vamos pensar um pouco sobre isso? Olhem só, a menina diz: eu tenho 25 quilos de peso, e o menino diz: eu tenho 25 quilos de massa. Qual das duas crianças utilizaram o termo correto?
Já que estamos falando de uma quantidade de matéria, ou seja, algo que tem volume, o termo correto é a massa e não peso igual ouvimos e até falamos por aí. Então, crianças, já conseguiram pensar a importância dessas unidades de massa no nosso dia a dia? Elas são fundamentais para a organização do nosso dia a dia. Quando vamos fazer uma receita, por exemplo, é fundamental que a gente identifique nas embalagens dos produtos o total de massa que contém, para depois a gente conseguir medir o quanto vamos precisar para a receita dar certo. Assim, a gente percebe a importância desse conhecimento, porque se uma receita não der certo, nós vamos desperdiçar os ingredientes e ainda não vamos conseguir matar a nossa fome. E isso é ruim, não é mesmo? Já pararam para pensar que quando compramos um produto, o preço varia por causa da quantidade? Então, as unidades têm o valor comercial e industrial, pois as indústrias precisam saber a medida exata para não ter prejuízo na produção e fornecer produtos de qualidade. Podemos pensar também no seu valor vitalício, ou seja, o valor para a saúde do ser humano, pois o médico, ao prescrever um medicamento, ele já vai receitar a quantidade certa de miligramas do remédio para a gente poder tomar por dia. Caso a gente ultrapasse a dose indicada pelo médico ou deixe de tomar, isso pode gerar vários efeitos ruins no nosso corpo. É preciso ter atenção. Então é isso, pessoal. Esperamos que aprendam um pouco mais com a nossa aula de hoje e até a próxima!